Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius Tadeu de Almeida. Bom, trago para vocês aqui a revisão de conteúdo para a avaliação documentativa de filosofia, dos quais veremos a partir de agora. Olá pessoal, então, um dos primeiros assuntos que veremos são os pré-socráticos. Os pré-socráticos, eles se destacam como os primeiros filósofos a pensarem sobre uma explicação racional e sistemática das características do universo que substituísse a mitologia. Eles foram contemporâneos a Sócrates, não assim designados por mantiverem um tipo de investigação de seus predecessores. Cada um desses filósofos designou, por um aspecto científico e racional, um tipo de arqué, um material que desse origem ao universo. Entre eles, o primeiro, que é Tales de Mileto. Tales, através de suas observações de corpos hídricos, como os rios, os mares, bem como a vida animal e vegetal, ele dizia que tudo é água. Para ele, a água, por permanecer basicamente a mesma em todas as transformações dos corpos, apesar de assumir diferentes estados, sólido, líquido e gasoso, seria arqué, a substância primordial, a única origem de todas as coisas presente em tudo que existe. Como princípio vital, a água penetraria todas as coisas e tudo seria animado por ela, de tal modo que tudo seria alma, isto é, ânima ou psique. Por isso, tudo seria divino ou cheio de deuses, não havendo separação entre o sagrado e o mundano. O universo seria uno e homogêneo. Apesar da simplicidade da afirmação de Tales a respeito da água, e considerando que a água não representava para ele o mesmo que representa hoje para nós, pela primeira vez houve-se a tentativa de explicar a multiplicidade da realidade de maneira sintética e simples, empregando um elemento natural e concreto e visível para todos. Essa visão, essa concepção monista da filosofia é o que considera tudo que existe pode ser reduzido a um princípio único ou realidade fundamental. Já Anaximandro, ele foi discípulo de Anaxim de Tales de Mileto. Ele procurou aprofundar a concepção de Tales e a origem única de todas as coisas a resolver problemas que este lançara. Em meio aos diversos elementos observáveis e determinados no mundo natural, pares de contrários que se devoram entre si, água, terra, ar e fogo, Anaximandro acreditava não ser possível eleger uma única substância material como princípio primordial de todos os seres, a arqué. Ele dizia que tinha de ser alguma substância diferente e ilimitada, e que dela nascesse o céu e todos os mundos neles contidos. Assim, para o filósofo, o princípio primordial deveria ser algo que transcendesse, ultrapassasse os limites do que pode ser observado. Ou seja, não situaria entre uma realidade ao alcance dos sentidos, como a água, e por isso determinou-se o aipeiron, ou aquilo que significa o indeterminado ou infinito no tempo. O aipeiron seria a massa geradora dos seres e do cosmos, contendo em si todos os elementos opostos. Segundo ele, a sua explicação e por diversos processos,
naturais de diferenciação entre os contrários, por exemplo, frio e calor, e de evaporação, teria surgido o céu e a terra, bem como os animais em uma sucessão evolutiva que faz lembrar a bem posterior teoria da evolução das espécies. O cosmo se manteria por compensações cíclicas entre os contrários, as sucessivas estações do ano, por exemplo, até ser reabsorvido no Aipeiron e recriado novamente a partir desse. Ou seja, trata-se de um cosmo dinâmico, mas limitado no tempo, que é cíclico, e que tem uma origem e seu fim no Aipeiron, o qual é infinito. Temos, desse modo, certo retorno a algumas concepções relativas às deuses primordiais, ao caos, por exemplo, e, porém, sem voltar diretamente a eles e com maior grau de abstração conceitual e justificação lógica. Olá, pessoal. Então, o terceiro filósofo que estudaremos para essa revisão é o Anaximenes. Discípulo de Anaximandro, ele concordava que a origem de todas as coisas é indeterminada. Entretanto, ele recusou a atribuir a essa indeterminação ao caráter da arqué. Para ele, essa não poderia ser um elemento situado fora dos limites da observação e da experiência sensível, como a Hypeiron de Anaximandro. Então, ele discordava com aspectos do pensamento dos dois mestres anteriores, Tales e Anaximandro, mas buscando uma síntese entre os dois pensamentos. Anaximenes incorporou argumentos de ambos e propôs o ar como princípio de todas as coisas. E ele dizia: como nossa alma, que é ar, soberanamente nos mantém unidos, assim também todo o cosmo é um sopro e ar. O ar, então, seria um elemento mais sutil que a água, quase que não observável, mas que nos animaria, nos daria vida, como testemunha a nossa própria respiração. Infinito e ilimitado, penetrando todos os vazios do universo, o ar constituiria uma arqué, a matéria-prima, mais determinada que o Hypeiron. Também seria um princípio ativo, gerador do movimento, como nos ventos. Segundo Anaximenes, pelos processos de rarefação, que consiste os elementos vento, nuvem, água, terra e pedra, e a rarefação, que é o fogo, formariam os outros elementos que para os antigos eram a terra, a água e o fogo, além do próprio ar. E a partir destes, todos os demais. A terra, por exemplo, seria o estado mais condensado, isto é, de menor volume, do ar, enquanto o fogo seria o mais rarefeito, isto é, de maior volume. Nascido do ar e movido por ele, o cosmos seria uma espécie de respiração gigante. Anaximandro, então, teria, além disso, defendido teses astronômicas acertadas e equivocadas, como a de que a Terra é plana e estaria suspensa sobre o ar. A respeito disso, ele dá contas que o mundo surgiu a partir da matéria previamente existente.
A Terra foi formada a partir do ar como por um processo de filtragem, como já foi dito. Então, ela começou como um disco plano. Das evaporações da Terra surgiram os corpos mais ígneos, que vieram a ser os corpos celestes. A Terra flutua sobre uma almofada de ar, sobre essa camada de ar. Os corpos celestes, ou pelo menos o Sol e a Lua, também pareceria ser corpos planos que flutuam em corrente de ar. Por um lado, os céus são como um gorro de filtragem que gira em torno da cabeça. As estrelas podem ser fixadas a essa superfície como pregos. E, em outro lado, as estrelas são como folhas de fogo flutuando no ar. O Sol não viaja sobre a Terra, mas circula em torno dela e fica escondido pelas partes mais altas da Terra à noite. Anaximenes, então, usa os princípios para explicar vários fenômenos naturais, relâmpagos e trovões, e resulta do vento saindo das nuvens. Arco-íris são resultado do raio do Sol caindo nas nuvens. Os terremotos são causados pela rachadura da Terra, quando ele seca após ser umedecida pelas chuvas. E dá uma descrição essencialmente correta do granizo como água da chuva congelada. Bom, pessoal, isso é um pouco dos pré-socráticos e veremos a partir de agora, então, os Heráclito e Parmênides. Heráclito, ele acreditava numa outra proposta. Ele vai defender que aquilo que se observa, que a realidade é dinâmica e que a vida está em constante transformação. Mas, diferentemente dos outros três filósofos, que buscava a mudança, aquilo que permanece, ele decidiu concentrar sua reflexão sobre o que muda. Assim, Heráclito, ele vai dizer que tudo muda, nada persiste, nem permanece o mesmo. O ser não é mais o que vir a ser, ou seja, tudo pode descer duas vezes no mesmo rio, porque novas águas correm sobre si. Heráclito também observou, como seus predecessores, os anteriores, a atuação dos opostos na natureza, frio e calor, seco e úmido. Mas radicalizou essa observação, conferindo papel essencial a esse conflito em sua cosmologia. Para ele, o fluxo constante da vida seria impulsionado justamente pela luta das forças dos contrários. A ordem e a desordem, o bem e o mal, o belo e o feio, a construção e a destruição, a justiça e a injustiça, o racional e o irracional, a alegria e a tristeza e por aí vai. Assim afirmava que a luta, a guerra, é a mãe, rainha e princípio de todas as coisas. É pela luta das forças opostas que o mundo se modifica e evolui. Para Heráclito, o que devia haver um elemento primordial da natureza, este seria ser o fogo, como chamas vivas e eternas governando o constante movimento dos seres. À medida desse acender e apagar do fogo, seria determinado o logos, ou seja, o pensamento, a razão, que para Heráclito era a razão criadora e unificadora das tensões opostas. A razão, discurso do filósofo, é
É sábio escutar não a mim, mas ao meu discurso. Ele resgatava, assim, a unidade. Não, ele resgatava a unidade, mas uma unidade descorrida pela mente atenta, desperta, em vigília. Pela importância que deu ao movimento, a escola heraclitiana do pensamento é chamada mobilista. Apesar de não ter sido muito bem visto entre os contemporâneos e estudiosos posteriores, Heráclito é considerado um dos mais destacados filósofos pré-socráticos e o primeiro grande representante do pensamento dialético, e teria influenciado aí tantos outros filósofos como Nietzsche, Hegel e Heidegger. O outro filósofo é o Parmênides. Entre as diversas cosmologias que acabamos de estudar, na época, uma nova questão: por que tanta divergência? Por que tantas opiniões contrárias? Foi assim que surgiu, na cidade de Eleia, outra forma de reflexão, a realidade, a qual se oporta tanto à preponderância fisicista dos pensadores, como de Mileto, como o do mobilismo de Heráclito. Trata-se da escola eleática, como um dos maiores expoentes, Parmênides. Parmênides entendia que o equívoco das pessoas e dos demais pensadores era conceder demasiada importância aos dados fornecidos pelos sentidos. Embora também percebesse que a via sensorial, a mudança e o movimento no mundo, achava contraditório buscar a essência, a arqué, naquilo que não é essencial. Buscar a permanência naquilo que não permanece, a mudança, o movimento. Ou supor que aquilo que é permanente pudesse converter-se em algo impermanente. Assim, Parmênides optou por escutar o que lhe dizia a razão, e não os sentidos, que o fazia sentir a mudança, e proclamou que existe o ser e não é concebível sua não existência. Desse modo, a sua famosa frase: o ser é e o não ser não é. Teremos que compreender melhor essa frase separando da primeira oração. O ser é. Podemos retirar que o ser, aquilo que é eternamente, pois o ser se constitui, para ele, a substância permanente das coisas. Portanto, o ser é de maneira imutável e é imóvel e é o único que existe. O ser é a arqué de Parmênides, não identificado com nenhum elemento natural, sensível, mas ao mesmo tempo equivalente a toda a corporeidade, como tudo que existe, pois o ser é uno, pleno, contínuo e absoluto. Na segunda oração, o não ser não é, temos que o não ser é a negação do ser. Não é, não tem ser, substância, essência. Portanto, é nada, não existe. Essa é uma conclusão lógica e pode ser, pois se o ser é tudo, o não ser só pode não existir. Para Parmênides, o não ser se identificaria com a mudança, o devir, pois mudar é justamente não ser mais aquilo que era, mas ser ainda algo que é. Em vista dessa formulação, Parmênides é considerado como o primeiro filósofo a expor o princípio de identidade. Exemplo, A é igual a A e de não contradição. Se A é igual a A, é impossível, ao mesmo tempo e na mesma relação, A ser igual a não A, cuja argumentação seria depois mais bem desenvolvida por Aristóteles. Para Parmênides, ele expõe que dois caminhos para a compreensão da realidade têm que ser trilhados.
O primeiro é o da verdade, da razão, da essência. O segundo é o da opinião, da aparência enganosa que ele considerava a via de Heráclito. Quando a realidade é pensada pelo caminho da aparência, tudo se confunde em movimento, pluralidade e devir. De acordo com Parmênides, essa via precisaria ser evitada para não termos de concluir que o ser e o não ser são e não são a mesma coisa, o que seria um contrassenso, uma formulação ilógica. Pois a partir dessa discussão sobre os contrários, sobre o ser e não ser, é que se iniciaram a lógica e a ontologia e suas relações. Então, continuando agora a relação dos sofistas e Sócrates. As habilidades argumentativas e dialéticas dos cidadãos na Grécia Antiga tornaram-se um bem cada vez mais apreciado. E foi neste contexto que apareceram os sofistas e os Sócrates. Os sofistas pertenceram, em geral, à periferia do mundo grego. Eram professores viajantes que, por determinado preço, vendiam ensinamentos práticos da filosofia. Empregava, então, aquilo que era chamado a exposição ou monólogo como método de ensino. Levando em consideração os interesses do aluno, dividiam aulas de eloquência e sagacidade mental. Alguns deles diziam que os mestres em qualquer assunto, desde a arte de fazer sapatos até a ciência, e por esse motivo eram chamados sofistas, palavra que se designa grande mestre ou sábio, algo assim como super sábios. Sendo alguns estudiosos, as lições dos sofistas tinham como principal objetivo o desenvolvimento do poder de argumentação, a habilidade retórica, bem como o conhecimento de doutrinas divergentes. De acordo com essa interpretação, eles transmitiriam todo um jogo de palavras, raciocínios e concepções úteis para driblar as teses dos adversários e convencer as pessoas. E o movimento histórico vivido por essa civilização grega favoreceu o desenvolvimento desse tipo de atividade em Atenas. Era uma época de lutas políticas e intenso conflito de opiniões nas assembleias democráticas. Por isso, muitos cidadãos sentiam a necessidade de aprender a retórica ou a oratória, a arte de falar e argumentar em público, para conseguir persuadir as pessoas em assembleias e muitas vezes fazer prevalecer seus interesses individuais e de seu grupo social. Essas características de ensinamentos dos sofistas favoreciam o surgimento de concepções filosóficas relativistas sobre as coisas. Como a gente já viu, o relativismo não há uma verdade única, absoluta. Tudo seria relativo ao indivíduo, ao momento histórico, a um conjunto de fatores e circunstâncias de uma sociedade. Desde então, os sofistas, apresentam-se uma atitude viciosa do espírito, uma arte de manipular raciocínios, produzir o falso, iludir os ouvintes, sem qualquer amor pela verdade. Verdade, em grego, significa aletheia, manifestação daquilo que é, o não oculto. Aletheia opõe-se a pseudos, que significa o falso. Por isso, hoje, o sofisma é derivado de sofista como raciocínio aparentemente correto. Entre esses sofistas se destacam Protágoras e Gorgias. Protágoras vai dizer que o homem é a medida de todas as coisas. Essa frase, fora do seu contexto, tem várias interpretações, mas, buscando uma síntese entre elas, podemos dizer que Protágoras afirmava que o mundo é aquilo que cada indivíduo ou grupo social consegue perceber, que é. A realidade é relativa a cada um, indivíduo, grupo social ou cultura,
Isso depende de suas disposições. Não se pode saber se há uma realidade absoluta. E deste modo, o mundo é como os seres humanos o interpretam, constrói ou destrói. É múltiplo, é variado, a visão que coincide em parte como de Heráclito. A filosofia de Protágoras sofreu críticas em seu tempo por dar margem a um grande subjetivismo. Tal coisa é verdadeira se para mim parece verdadeiro. Assim, qualquer tese poderia ser encarada como falsa ou verdadeira dependendo da ótica de cada um. Essa visão relativista da realidade também ameaça o projeto metafísico de conhecer o fundamento do real, como esboçaram os pré-socráticos, ou a essência das coisas, que vão defender Sócrates e Platão e Aristóteles, despertando por isso grande oposição. Já Gorgias, ele vai dizer que ele vai aprofundar nessa questão do subjetivismo relativista, mas ele vai dizer o seguinte: o ser não existe, se existisse não poderia ser conhecido, e mesmo que não fosse conhecido, não poderia ser comunicado a ninguém. Sócrates. Sócrates, na verdade, ele vai traduzir uma problemática que é o ser humano, né? Ele vai ser contrário aos sofistas, se impondo o relativismo quanto à questão da moralidade e ao uso da retórica para atingir interesses particulares. Para isso, ele vai criar o seu, junto com Sócrates, vai criar um método, que é o método dialético crítico, ou diálogo crítico, ou dialética, que é dividido em dois momentos: refutação, ou ironia, e maêutica. A refutação e ironia é uma etapa que Sócrates interrogava seus interlocutores sobre aquilo que pensava saber, formulando-lhe perguntas e procurando evidenciar suas contradições. Seu objetivo era fazê-lo tomar consciência profunda de suas próprias respostas, das consequências que poderiam ser tiradas de suas reflexões, muitas vezes repletas de conceitos vagos e imprecisos. Já a maêutica é a etapa que Sócrates propunha aos discípulos a uma nova série de questões com o objetivo de ajudá-lo a conceber ou reconstruir suas próprias ideias. Por isso, essa fase é chamada de maêutica, termo que em grego significa arte de trazer à luz. A pergunta fundamental que Sócrates tentava responder era: o que é a essência do homem? Ele respondia dizendo que o ser humano é a sua alma, entendendo-se alma aqui como a sede da razão, o nosso eu consciente, que inclui a consciência intelectual e consciência moral, que, portanto, distingue o ser humano de todos os outros seres da natureza. Por isso, o autoconhecimento era um dos pontos básicos da filosofia socrática. Conhece-te a ti mesmo, escrito do oráculo de Delfos, era a recomendação primordial feita por Sócrates e seus discípulos, e também por só sei que nada sei. Já Platão, o Platão ele vai traduzir os alicerces da filosofia ocidental. Platão, ele, na verdade, ele vai traduzir para a gente, através dos diálogos socráticos, o dualismo platônico, né, que é dividido entre dois mundos, o mundo sensível e o mundo inteligível. A conclusão dualista é que existiria duas realidades diametralmente opostas baseadas em dois aspectos, o mundo sensível. O mundo sensível corresponde à matéria e compõe-se das coisas como a percebemos na vida cotidiana, pelas sensações, as quais surgem e desaparecem continuamente. Assim, as coisas e os fatos do mundo sensível são temporárias, mutáveis e corruptíveis. Aqui, uma analogia com a filosofia de Heráclito. O mundo inteligível corresponde às ideias, que são sempre mesmas para o intelecto, de tal maneira que o permite experimentar a dimensão do eterno, do imutável, do perfeito,
uma analogia ao mundo de Parmênides. Todas as ideias derivam do bem. Apesar de, para Platão, existirem apenas essas duas realidades, ele supôs que uma terceira realidade operou a criação do mundo, pois, como argumenta o filósofo no diálogo, tudo que foi gerado deve ter sido um princípio gerador, e isto é uma causa. Deste modo, defendeu a ideia de que o universo, o mundo sensível, surgiu por obra de um demiurgo, ou seja, aquele que faz, o construtor. De acordo com essa doutrina, o demiurgo buscava as ideias eternas do mundo inteligível, modelo para dar forma à matéria indeterminada. Isso quer dizer que, de um lado, as ideias e a matéria já existiam antes, sendo juntos com o demiurgo, o criador, as três realidades fundamentadas da cosmogênese platônica. De um lado, significa que o mundo sensível foi construído pelo demiurgo, uma espécie de Deus, e a outra, a imagem das ideias eternas. As teorias das ideias operam uma mudança radical em relação aos pensadores anteriores. Não era assim para os filósofos pré-socráticos que buscavam o arqué. Para Sócrates, a essência, ou o ser verdadeiro, também se encontrava nas coisas. Isso significa que o ser verdadeiro era, para esses filósofos, imanente, isso é, encontra-se neste mundo e se confunde com ele, enquanto que Platão é transcendente, ou seja, está fora dessa natureza. A teoria das ideias também costuma ser estudada como o conhecimento do verdadeiro, a epistemologia. Para Platão, o processo do conhecimento desenvolve por meio de passagem progressiva do mundo sensível, das sombras e aparências, para o mundo das ideias, das essências, os seres verdadeiros. A primeira etapa do processo é denominada por impressões ou sensações dos sentidos. Essas impressões sensíveis são responsáveis pela opinião que temos da realidade. A opinião representa o saber que se adquire sem uma busca metódica. O conhecimento, porém, por ser autêntico, deve ultrapassar a esfera das impressões sensoriais, o plano da opinião, e penetrar na esfera racional da sabedoria, o mundo das ideias. E para atingir este mundo, o ser humano não pode ter apenas amor às opiniões. Precisa possuir um amor ao saber, à filosofia. O método proposto, então, por Platão para realizar essa passagem e atingir o conhecimento autêntico é a dialética já citada, equivalente aos diálogos críticos de Sócrates. Somente quando saímos do mundo sensível e atingimos ao mundo racional das ideias, é que alcançamos também o domínio do ser absoluto, eterno e imutável. E nesse mundo das ideias, só podemos entrar, segundo Platão, através do conhecimento racional, científico ou filosófico. Então, ele, para explorar mais isso, ele criou a alegoria da caverna. De acordo com essa alegoria, nós temos que os prisioneiros que se encontram em uma caverna escutavam e estão amarrados de tal maneira que permanecem sempre de costas para a abertura da caverna. Nunca sairão e nunca viram o que há fora dela. No entanto, devido à luz, um fogo que entra por essa abertura pode-se contemplar na parede do fundo as projeções das sombras dos seres que passam lá fora em frente do fogo. Se saísse da caverna e visse as coisas do mundo luminoso, não identificaria como verdadeiras ou reais. Isso levaria um tempo. Estando acostumados às sombras, as ilusões teriam de habituar os olhos à visão do real. Primeiro, olharia as estrelas da noite, o sol e enxergar. Então, aqui percebe que os prisioneiros comuns é a massa que não busca o conhecimento. 2. Aqui, quem controla as sombras, governos, líderes religiosos e até mesmo alguns pais. A caverna, nosso próprio corpo ou a nossa própria mente, que tem como conhecimento limitado. A saída da caverna, em 4,
é o pensamento crítico, é a vontade que se alia com novas habilidades e comportamentos. 5. A luz solar. É a luz na qual nos causa desconforto no início, mas que traz uma expressão de consciência de sentidos, ajudando no progresso do ser humano e a humanidade. Nisso, ele vai dizer que na juventude, Platão alimentou o ideal de participação política em Atenas, depois desiludido com a democracia ateniense. E vai prosseguir falando-se de um novo ideal que adotou a abraçar a filosofia. Esse ideal é da doutrina platônica, segundo o qual somente os filósofos seriam, por serem amantes da verdade, teriam condições de libertar-se da caverna das ilusões, de atingir um mundo luminoso da realidade e sabedoria. Por isso, em seu livro, A República, imaginou uma sociedade ideal governada por reis filósofos. Seriam pessoas capazes de atingir o mais alto conhecimento do mundo das ideias, que consiste na ideia do bem. Então, isso é um pouco de nossa revisão de conteúdo. E até mais, um forte abraço.